Eu respiro fundo e deixo que cada palavra que sai da minha boca seja uma confissão verdadeira. Eu me olho no espelho e lembro que não devo nada a ninguém, mas devo tudo a mim mesmo. Em 2025, não existe mais espaço para adiar. Não existe mais tempo para desculpas. A dívida que carrego não é financeira, não é com pessoas, não é com o passado, é comigo, com a minha própria alma, com a promessa que fiz a mim mesmo de viver plenamente, de honrar quem eu sou e o que posso ser. Eu devo isso a mim. E quando eu digo que devo, é porque sinto essa verdade queimando dentro do peito. Quantas vezes eu me abandonei? Quantas vezes eu escolhi agradar os outros e deixei meus próprios sonhos para depois? Quantas vezes eu sabia o que precisava fazer e, mesmo assim, inventei desculpas? Agora não. Agora é diferente. 2025 é o ano em que eu me cobro, mas também me liberto. É o ano em que eu assumo essa dívida interna e pago com disciplina, com fé e com presença. Eu devo a mim mesmo a chance de acreditar, de confiar no invisível, de confiar no universo que sempre esteve esperando o meu sim. Eu devo a mim mesmo o silêncio necessário para ouvir a minha própria voz, e não a confusão do mundo. Eu devo a mim a coragem de me erguer todas as manhãs e dizer: hoje eu escolho viver. Porque a vida não é sobre esperar, é sobre criar. Não é sobre ter sorte, é sobre se alinhar. A lei da atração não responde a palavras vazias. Ela responde à vibração. E a minha vibração em 2025 precisa ser clara. Eu me escolho. Eu decido. Eu manifesto. Eu não espero mais que alguém venha me salvar, porque eu entendi que sou eu quem devo resgatar. Eu não deixo para amanhã o que minha alma pede agora. Eu não descanso no meio. Eu só descanso no fim. Por isso, se você está me ouvindo agora, eu quero que faça uma promessa íntima. Não comigo, mas com você mesmo. Repita em sua mente: eu devo isso a mim mesmo. Permita que essas palavras entrem no seu coração como uma tatuagem invisível. Porque quando você entende que não é sobre provar nada ao mundo, mas sobre provar a si mesmo que é possível, tudo muda. Eu já vivi preso nas amarras da dúvida, do medo e da autossabotagem. Mas a cada queda eu percebi: não era o mundo contra mim, era eu contra mim mesmo. E se eu sou o inimigo, também posso ser a solução. Aquele que se destrói pode ser o mesmo que se reconstrói. E eu escolho ser a minha própria cura, o meu próprio impulso, a minha própria vitória. Talvez você sinta agora um peso no peito. Esse peso não é fracasso, não é derrota. Esse peso é a consciência despertando. É a sua alma dizendo: chega de adiar, chega de esperar, é hora. 2025 não vai esperar por você. O tempo não vai parar para que você se organize. É você quem precisa se levantar e tomar posse da sua vida. Eu não sei qual é o seu sonho. Não sei qual é a dor que você carrega. Mas eu sei de uma coisa: você se deve. Você se deve coragem, abundância, paz, prosperidade, saúde, amor. Você se deve uma vida que brilhe de dentro para fora. E não há desculpa capaz de apagar essa verdade. 2025 será o reflexo do que você decidir agora. Por isso, comente aqui de onde você me escuta. Escreva sua cidade, seu país. Vamos formar juntos uma corrente de energia, uma corrente de abundância, uma corrente de fé. E declare nos comentários: eu me escolho em 2025. Porque essa é a senha, essa é a chave, essa é a vibração que o universo espera de você. Eu fecho os olhos e me pergunto: quantas vezes eu traí a mim mesmo? Quantas vezes eu sabia qual era a escolha certa, mas ainda assim escolhi o atalho? É fácil se enganar, é fácil viver para agradar os outros, mas no fim do dia a única voz que ecoa dentro de mim é a minha própria consciência. Eu não posso enganar essa voz. Ela sabe quando eu me abandonei, quando eu deixei de me honrar, quando eu fechei os olhos para a minha verdade. Eu percebi que viver desconectado da minha essência cobra um preço caro. Não é só tristeza passageira, é vazio. Não é só arrependimento. É a sensação de estar fora do meu lugar no mundo. E essa dívida com a alma não se paga com dinheiro, não se paga com reconhecimento externo, não se paga com aplausos. Ela só se paga quando eu escolho viver de acordo com a minha verdade. E essa verdade não é barulhenta, ela não grita como o mundo grita. Ela sussurra, ela pede silêncio, pede atenção,
pede coragem, porque seguir a própria verdade não é seguir o caminho fácil, é seguir o caminho autêntico, é dizer não quando todos esperam um sim, é ficar sozinho quando todos estão seguindo a multidão, é confiar que o universo apoia quem tem coragem de ser fiel a si mesmo. Eu entendi que o maior ato de amor próprio não é se mimar, não é se dar recompensas superficiais. O maior ato de amor próprio é não se trair, é não se abandonar, é olhar para dentro e dizer: eu estou com você. É cumprir as promessas que eu fiz a mim, mesmo quando ninguém está olhando. É honrar a palavra que dei para o meu próprio coração. Porque se eu não me escolho, quem vai me escolher? Se eu não acredito em mim, quem vai acreditar? Se eu não ajo em direção à minha verdade, o que adianta desejar que a vida me traga abundância? O universo responde à coerência, não à ilusão. Ele responde quando meus pensamentos, minhas palavras e minhas ações estão alinhados com aquilo que realmente sou. Eu me devo essa vida de verdade. Eu me devo a chance de viver sem máscaras, sem fingimentos, sem medo de decepcionar os outros. Eu não nasci para ser cópia. Não nasci para viver uma vida emprestada. Eu nasci para ser eu, e só quando eu abraço essa verdade é que tudo começa a se organizar. A abundância chega, o amor flui, a saúde se fortalece, porque a energia da mentira cansa, mas a energia da verdade expande. E talvez você sinta que está preso numa vida que não parece sua. Talvez sinta que está vivendo papéis que não escolheu. Mas escute, a qualquer momento você pode devolver esses papéis. Você pode largar essa roupa que não cabe mais e vestir sua própria pele. Você pode respirar fundo e decidir: a partir de agora, eu vivo a minha verdade. Esse é o maior presente que você pode dar a si mesmo. E eu digo isso porque sei o peso de carregar uma vida que não é sua. Sei como é sorrir por fora e gritar por dentro. Sei como é se sentir pequeno em meio a tantos papéis que não representam quem você realmente é. Mas sei também o alívio de soltar tudo isso. Sei como é leve se levantar e dizer: chega. Sei a liberdade que nasce quando eu me permito ser quem sempre fui. Você deve isso a si mesmo. Uma vida honesta com a sua alma, uma vida alinhada com a sua essência, uma vida que pulsa com autenticidade. E não importa quantos anos você tem, não importa quanto tempo passou, nunca é tarde para voltar para casa. E a sua casa é a sua verdade. 2025 pode ser o ano em que você finalmente decide morar dentro de si mesmo, e não mais nas expectativas dos outros. Eu sinto que 2025 não é apenas mais um número no calendário. É um chamado. É como se o universo estivesse me olhando nos olhos e dizendo: agora ou nunca. Eu não posso mais empurrar meus sonhos para frente. Não posso mais tratar a vida como se fosse um ensaio geral. Este é o espetáculo real. Este é o palco verdadeiro. E cada decisão que eu tomo este ano pode mudar completamente o rumo da minha história. Escolher conscientemente não é viver sem medo. É viver apesar dele. Eu sei que o medo sempre vai aparecer, tentando me paralisar. Mas 2025 é o ano em que eu não deixo o medo decidir por mim. É o ano em que eu escuto, agradeço pela tentativa de me proteger, mas sigo em frente, porque a vida não espera, o tempo não volta, e eu não posso perder mais dias adiando quem eu sei que posso ser. Há uma diferença entre viver no automático e viver conscientemente. No automático, eu acordo, trabalho, durmo e repito. Conscientemente, eu acordo e me pergunto: essa ação me aproxima ou me afasta da vida que eu desejo? E essa pergunta, por mais simples que seja, muda tudo, porque me obriga a assumir responsabilidade. Me obriga a parar de culpar os outros, o governo, a economia, a família. 2025 é o ano em que eu tomo posse da minha vida. O ano em que eu entendo que não há salvadores, que não há atalhos mágicos, que não há alguém vindo para resolver os meus problemas. Só existe a minha consciência, a minha disciplina e a minha fé. E isso é suficiente, se eu escolher viver de forma plena. Porque a verdadeira transformação não começa fora, começa dentro. Eu me pergunto: quantos anos mais eu vou aceitar viver pequeno? Quantas vezes mais vou me esconder atrás de desculpas? Quantos ciclos mais eu vou repetir antes de entender que tudo muda quando eu mudo? A escolha é minha. Sempre foi.
E 2025 é o lembrete diário de que eu não posso mais adiar. E eu não preciso de grandes revoluções de uma vez. Eu só preciso de escolhas conscientes todos os dias. Escolher pensar diferente. Escolher sentir diferente. Escolher agir diferente. Pequenos atos de coragem que, somados, criam um novo destino. Porque o poder da transformação não está no futuro distante, está no presente, está no agora. Quando eu escolho conscientemente, eu saio da posição de vítima e assumo o papel de criador. E essa é a essência da lei da atração. Não é apenas desejar, é decidir vibrar na frequência daquilo que eu quero viver. É assumir que eu sou responsável pela energia que emito. É parar de esperar que o mundo mude e começar a mudar a minha postura diante dele. Eu olho para 2025 como um portal que só se abre para quem tem coragem de atravessar. Não é confortável, não é garantido, mas é real. E eu sinto que, se eu atravessar esse portal consciente, nada mais será como antes. Eu vou olhar para trás e perceber que esse foi o ano em que tudo começou a se alinhar, porque eu finalmente decidi viver desperto. Por isso, hoje eu declaro: 2025 é o meu ano da escolha consciente. É o ano em que eu não aceito mais viver no piloto automático. É o ano em que cada pensamento, cada palavra e cada ação serão guiados pela minha intenção de me tornar quem eu realmente sou, porque eu devo isso a mim mesmo. E eu sei que o universo vai responder quando eu decidir de verdade. Eu percebi que durante muito tempo eu tratei a lei da atração como se fosse uma mágica distante. Eu achava que bastava pensar positivo e esperar que o universo resolvesse o resto por mim. Mas a verdade é que nada acontece sem a minha parte. A responsabilidade é minha. A energia que eu emano todos os dias é o que realmente cria a realidade à minha volta. É fácil culpar os outros. É fácil culpar o passado. É fácil dizer que não dá porque as condições não são perfeitas. Mas cada vez que eu coloco a responsabilidade fora de mim, eu entrego também o meu poder. E quando eu entrego o meu poder, eu fico preso. Eu fico pequeno. Eu esqueço que o universo só devolve aquilo que eu ofereço. Ele não me julga, ele apenas responde. Eu entendi que lei da atração não é só sobre pedir, é sobre me tornar compatível com aquilo que peço. Se eu desejo prosperidade, mas vibro em escassez, o universo responde à escassez. Se eu desejo amor, mas vibro em rejeição, o universo responde à rejeição. Se eu desejo saúde, mas alimento pensamentos de fraqueza, é isso que recebo de volta. E é duro admitir, mas eu já fui mestre em me sabotar. Já desejei coisas grandes enquanto cultivava crenças pequenas. Já falei de abundância com a boca enquanto o coração gritava medo. Já pedi felicidade enquanto nutria mágoa. E percebi que não adianta. A energia não mente. O universo não responde ao que eu digo. Responde ao que eu vibro. Quando eu aceito a responsabilidade, eu começo a transformar minha vida. Eu deixo de ser espectador e me torno protagonista. Eu paro de esperar sinais e começo a emitir sinais. Eu paro de culpar e começo a criar. E é nesse ponto que a lei da atração se torna viva, porque ela passa a ser uma parceria entre mim e o universo. Eu entendi que não é sobre controlar tudo, mas sobre assumir o que está nas minhas mãos. Os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas escolhas. É nisso que está o meu poder. E quando eu faço isso, quando eu me alinho por dentro, as circunstâncias externas começam a se reorganizar sozinhas, como se o mundo inteiro se curvasse à minha decisão interna. É como se o universo dissesse: agora você entendeu. Agora eu posso entregar. Porque finalmente eu deixei de esperar que a vida mudasse primeiro, para só depois eu mudar. Eu mudei primeiro. Eu decidi primeiro. Eu assumi primeiro. E foi essa decisão que abriu as portas que estavam trancadas por tanto tempo. Eu sei que é tentador querer culpar o destino, culpar a sorte, culpar qualquer coisa que não seja eu. Mas 2025 é o ano em que eu não terceirizo mais minha vida. Eu sou responsável pela energia que emito. Eu sou responsável pelos pensamentos que cultivo. Eu sou responsável pela realidade que crio. Isso pode assustar, mas também é libertador, porque se eu sou responsável, significa que eu também sou capaz de mudar. Significa que eu não estou preso.
significa que eu tenho escolhas. E significa que eu posso criar, a partir de agora, uma nova realidade. Esse é o poder da lei da atração. A vida responde à minha vibração. E eu decido vibrar em abundância, em amor, em fé, em confiança. Porque eu devo isso a mim mesmo. Eu percebi que não existe inimigo mais perigoso do que a minha própria mente. Não são as pessoas que duvidam de mim. Não são os obstáculos externos. Não são as críticas que escuto. O maior ladrão de sonhos mora dentro de mim, escondido no diálogo interno que eu alimento todos os dias. São as palavras que eu repito para mim mesmo que moldam a forma como eu enxergo a vida. Quantas vezes eu deixei de tentar porque uma voz dentro de mim dizia: "Você não é bom o bastante"? Quantas vezes eu aceitei menos do que merecia porque essa voz insistia: "Você não vai conseguir mesmo"? Eu percebi que o problema não estava nas oportunidades que não vieram, mas nas oportunidades que eu mesmo afastei ao acreditar nessa voz de sabotagem. E essa voz não grita de repente. Ela sussurra. Ela se infiltra nos detalhes, nas pequenas frases que eu repito sem perceber. Não posso. Não dá. Não é para mim. Palavras que parecem inocentes, mas que carregam o peso de sentenças. Porque cada vez que eu digo para mim mesmo que não posso, eu ensino meu corpo, minha energia e meu coração a acreditar nisso. Mas se essa voz tem poder para me aprisionar, eu descobri que também tenho poder para reprogramá-la. Eu posso escolher novas palavras, novas afirmações, novos pensamentos. Eu posso substituir o "eu não consigo" pelo "eu sou capaz". Posso transformar o "não dá certo" para mim em "tudo conspira a meu favor". Posso treinar minha mente como quem treina um músculo, até que ela aprenda a falar a minha nova verdade. E não se trata de mentir para mim mesmo. Se trata de construir um novo caminho mental, de ensinar o cérebro a acreditar naquilo que minha alma já sabe ser real. Porque se eu espero mudar a vida sem mudar o diálogo interno, eu continuo repetindo os mesmos padrões, continuo recriando as mesmas histórias, continuo preso nos mesmos ciclos. Eu entendi que o diálogo interno é o verdadeiro criador da minha realidade. O universo não responde ao que eu mostro para fora. Ele responde ao que vibra dentro. E se dentro de mim a mensagem é de escassez, de medo e de limitação, é isso que o mundo reflete. Mas se dentro de mim a mensagem é de abundância, de coragem e de confiança, é isso que o mundo me devolve. Mudar meu diálogo interno exige vigilância. Exige que eu me observe o tempo todo. Exige que eu perceba quando estou repetindo frases de autossabotagem e as substitua conscientemente por frases de poder. E no começo parece estranho, parece artificial, mas logo o cérebro aprende. Logo, o coração aceita. Logo o corpo vibra nessa nova frequência. É nesse ponto que a lei da atração se torna inevitável. Porque quando eu mudo a forma como falo comigo mesmo, eu mudo a forma como sinto. E quando eu mudo a forma como sinto, eu mudo a energia que emito. E quando a energia muda, a realidade muda. É simples, mas é profundo. É invisível, mas é real. Eu sei que não posso controlar todas as vozes do mundo, mas posso controlar a que ecoa dentro de mim. E se essa voz disser todos os dias: "Eu sou capaz, eu sou digno, eu sou merecedor, eu já vivo a vida que desejo", o universo vai responder. Porque essa é a linguagem da criação. Essa é a chave para transformar 2025 no ano em que tudo começa a se alinhar. Eu aprendi que a diferença entre quem sonha e quem realiza está na disciplina. Não é no talento, não é na sorte, não é em um golpe de acaso. É na capacidade de repetir todos os dias os pequenos gestos que parecem insignificantes, mas que no longo prazo constroem uma nova vida. Eu entendi que o sucesso não vem de um grande passo, mas da soma de passos diários. Disciplina não é prisão, é liberdade. Porque quando eu escolho repetir hábitos saudáveis, quando eu escolho me alimentar de pensamentos que me fortalecem, quando eu escolho dar atenção ao que realmente importa, eu me liberto da tirania do improviso. Eu deixo de ser refém das circunstâncias e passo a ser dono do meu caminho. É por isso que eu preciso me lembrar. Ouça isso todos os dias. Não como quem escuta por acaso, mas como quem se alimenta. Palavras também são alimento,
E se eu não alimento a mente com consciência, ela vai se alimentar do ruído do mundo. E o mundo grita escassez, medo, derrota. Mas a disciplina de ouvir todos os dias uma mensagem de poder me protege dessa contaminação. Eu não espero motivação para agir. Eu crio a motivação através da repetição. É como acender o fogo. Não é um fósforo que mantém a chama, mas o ato de continuar alimentando. Cada dia que eu escolho ouvir, repetir e praticar, eu reforço dentro de mim a identidade que eu quero assumir. Eu deixo de ser alguém que apenas deseja e me torno alguém que encarna essa energia. E não é sempre fácil. Há dias em que o corpo pede descanso, em que a mente pede desistência. Mas é exatamente nesses dias que a disciplina se torna mais valiosa. Porque disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando eu não sinto vontade. É nesses dias que eu cresço, que eu me fortaleço, que eu treino a mente para ser maior do que as desculpas. Eu entendi que disciplina não é inimiga do prazer, ela é a semente dele. Porque cada ato de disciplina hoje é o que garante a colheita de abundância amanhã. Cada repetição, cada escolha consciente, cada vez que eu ouço a mensagem certa, eu estou plantando no campo invisível. E cedo ou tarde esse campo vai florescer. Ouvir isso todos os dias é mais do que um hábito. É uma prática espiritual. É lembrar ao coração que ele pode confiar. É treinar o cérebro a acreditar. É ensinar o corpo a vibrar em novas frequências. É como mergulhar em uma fonte limpa no meio de um deserto. Cada repetição me refresca. Cada palavra me reorienta. Cada frase me reconecta ao meu propósito. Eu sei que a mente pode se distrair. Sei que a rotina pode me engolir. Sei que os problemas podem me arrastar. Mas quando eu escolho ouvir todos os dias, eu crio um espaço sagrado dentro da minha vida. Um espaço onde nenhuma negatividade entra. Um espaço onde eu volto a me lembrar de quem eu sou e do que eu quero viver. Por isso eu digo a mim mesmo, não falhe nesse compromisso. Ouça isso todos os dias. Não é sobre obrigação, é sobre honra. É sobre lembrar que eu devo isso a mim mesmo. É sobre manter acesa a chama que o mundo tenta apagar. Porque 2025 será o reflexo daquilo que eu repito todos os dias. E a disciplina é o elo que transforma desejo em realidade. Eu descobri que a mente não diferencia o que é real do que é imaginado com intensidade. Quando eu fecho os olhos e crio imagens vivas, com emoção e clareza, o meu corpo reage como se já estivesse vivendo aquilo. Meu coração acelera, minha pele arrepia, minhas células se alinham à frequência do futuro que desejo. É por isso que visualizar é tão poderoso. Não basta desejar de forma vaga. O universo responde ao detalhe. Se eu quero prosperidade, preciso ver as cenas da minha vida próspera. Preciso me ver assinando contratos, sorrindo ao abrir portas, agradecendo pelas oportunidades. Preciso sentir o peso das notas nas mãos, ouvir os sons de celebração, imaginar as conversas de gratidão. Quanto mais real for a imagem, mais real se torna a vibração. Visualizar é ensaiar no invisível. É como treinar antes da estreia. É viver antecipadamente a vida que quero criar. E isso não é fantasia, é preparação. Porque quando a realidade chega, eu já estou pronto. Meu corpo já conhece a sensação. Minha mente já percorreu o caminho. Minha alma já sabe o que fazer. Eu entendi que visualizar não é esperar sentado. É alinhar-se para agir. É como um arquiteto que desenha a planta antes de construir. Se eu não sei como quero que minha vida seja, o universo não pode me ajudar a erguer nada. Mas se eu descrevo, se eu desenho, se eu sinto, eu entrego ao campo quântico o projeto exato da minha existência. E o mais incrível é que a visualização não precisa ser longa, mas precisa ser verdadeira. Alguns minutos por dia, em silêncio, podem mudar tudo. Porque não é sobre quantidade de tempo, é sobre qualidade de emoção. É sobre acreditar no que estou vendo como se já fosse parte de mim. Muitas vezes, eu percebi que visualizava com medo. Eu via o que queria, mas logo vinha a dúvida. E se não acontecer? Esse "se" é o ladrão da criação. Eu aprendi a substituir pelo quando. Não é se acontecer, é quando acontecer. Não é uma possibilidade distante, é uma realidade inevitável.
Essa mudança de palavra muda a energia inteira. Eu gosto de escrever minhas visualizações em frases no presente. Eu sou, eu tenho, eu vivo, eu celebro. Porque cada palavra é um comando ao meu subconsciente. E o subconsciente não questiona, apenas obedece. Quando eu escrevo e leio todos os dias, eu treino minha mente a acreditar, e pouco a pouco essa crença se materializa. E não é apenas sobre bens materiais ou conquistas externas. É sobre estados internos. Eu visualizo paz, alegria, vitalidade, amor. Eu me vejo rindo com pessoas queridas, acordando cheio de energia, caminhando confiante pelo mundo. Eu me vejo inteiro, pleno, vivo. E quanto mais eu cultivo essa imagem, mais ela começa a refletir no meu dia a dia. Visualizar em detalhes a vida que desejo é uma forma de dizer ao universo: eu já estou pronto. É assumir que eu não espero mais. Eu já vivo internamente. É transformar 2025 no palco onde meus ensaios invisíveis viram realidade visível. Porque eu devo isso a mim mesmo. Ver, sentir e acreditar, antes que o mundo confirme. Eu precisei cair muitas vezes para entender que viver na média dói mais do que ousar. A mediocridade parece confortável no começo, porque me mantém dentro da rotina, dentro do que é conhecido, dentro do que não exige riscos. Mas por trás desse aparente conforto, existe um preço alto. A dor silenciosa de nunca ter tentado, de nunca ter explorado meu verdadeiro potencial. Essa dor é traiçoeira porque não aparece de uma vez. Ela cresce aos poucos, como uma sombra. É o suspiro de arrependimento. É a inveja disfarçada quando vejo alguém realizando o que eu poderia ter feito. É a sensação de vazio quando deito a cabeça no travesseiro e percebo que mais um dia se foi, sem eu ter dado um passo na direção da vida que desejo. Essa é a dor da média. E eu sei o quanto ela pode ser cruel. Porque não é uma dor física, é uma dor existencial. É sentir que eu estou desperdiçando tempo, desperdiçando dons, desperdiçando vida. É me conformar com pouco quando dentro de mim existe uma voz que grita: você pode mais. Essa voz nunca se cala e cada vez que eu a ignoro, a dor aumenta. Foi então que eu percebi que existe uma força maior que pode calar essa dor. A força da decisão. Decidir é como romper correntes invisíveis. É como se em um instante eu dissesse para mim mesmo: chega, eu não aceito mais viver pequeno. E essa escolha, quando feita com verdade, muda tudo. Porque a decisão é uma energia que movimenta o universo. A força da decisão não espera que tudo esteja perfeito. Ela não espera que o medo desapareça, que os recursos cheguem, que as circunstâncias se alinhem. Ela age apesar de tudo. É como pular sem ver o chão e confiar que o chão vai aparecer. É a coragem de mover-se mesmo tremendo, de dizer sim mesmo em meio às dúvidas. Eu entendi que o universo não responde à indecisão. Quando eu fico entre o sim e o não, entre tentar e desistir, entre avançar e recuar, eu emito uma vibração confusa. E vibração confusa atrai resultados confusos. Mas quando eu decido, quando eu digo é agora, toda a energia se alinha. Pessoas surgem, oportunidades aparecem, portas se abrem. E o mais curioso é que, depois que decido, percebo que a dor da média era muito maior do que o medo da mudança. O medo passa, mas o arrependimento fica. A coragem custa caro por um instante, mas a covardia custa caro por uma vida inteira. E eu sei que não nasci para pagar esse preço. Por isso, eu escolho a força da decisão. Escolho sentir o frio na barriga, o risco, o desconforto, porque sei que eles são passageiros. Escolho enfrentar os desafios porque sei que cada vitória me fortalece. Escolho sair da média, porque sei que a mediocridade não me pertence. 2025 é o ano da decisão. Não mais me esconder, não mais adiar, não mais aceitar menos do que eu mereço. Eu decido ser quem eu nasci para ser. Eu decido pagar a dívida que tenho comigo mesmo. Eu decido viver a vida que minha alma pede, porque a dor da média não cabe mais em mim. A única dor que aceito agora é a do crescimento, porque ela me leva para o lugar onde sempre sonhei estar. Eu já aprendi da forma mais dura que o futuro não é um acidente. Ele é a soma dos pequenos atos de hoje. Cada escolha que faço agora, por menor que pareça,
É um tijolo colocado no caminho do que vou viver amanhã. E se eu não escolho conscientemente, acabo vivendo um futuro que não tem nada a ver com os meus sonhos, apenas o reflexo da minha negligência. O futuro não me deve nada. É eu quem devo a ele. Eu devo ao meu eu de amanhã a disciplina que eu pratico hoje, a coragem que eu cultivo hoje, a fé que eu alimento hoje. Eu devo ao meu futuro o cuidado que tenho agora com a mente, com o corpo, com o espírito. Porque cada ato de amor próprio feito no presente é um presente que entrego adiantado ao amanhã. Eu percebi que quando me abandono hoje, estou traindo não só o presente, mas também o futuro. Estou roubando de mim mesmo a chance de viver o que desejo. Mas quando eu me escolho hoje, quando digo sim a mim mesmo, quando decido agir mesmo sem vontade, eu estou enviando uma mensagem poderosa ao tempo. Estou pronto. Pode me trazer aquilo que mereço. E essa consciência muda tudo, porque me faz enxergar que cada vez que escolho procrastinar, cada vez que escolho desistir, não estou apenas perdendo um dia, estou atrasando toda uma vida. Mas cada vez que escolho agir, cada vez que escolho ouvir, cada vez que escolho persistir, estou acelerando o encontro com a vida que sonho viver. Eu gosto de imaginar meu futuro olhando para mim. Esse eu de daqui a 10 anos, saudável, próspero, sorridente, me observando agora e dizendo: obrigado por ter se escolhido. Obrigado por não ter desistido. Obrigado por ter acreditado. Essa visão me dá força, porque entendo que o futuro não acontece por acaso. Ele é construído com cada decisão presente. E a verdade é que, quando me escolho hoje, não sou só eu quem se beneficia. Todo mundo ao meu redor é impactado. Porque quando eu vibro em abundância, inspiro abundância. Quando eu escolho saúde, inspiro saúde. Quando eu me escolho, dou permissão para que outros também se escolham. Meu futuro agradece, mas meu presente se expande. Eu sei que a tentação de deixar para depois é grande. Sei que a mente gosta de dizer: amanhã eu começo. Mas amanhã não existe, só existe hoje. Só existe este momento. Só existe essa chance de se levantar e agir. E cada vez que eu digo sim ao hoje, estou criando um amanhã mais leve, mais próspero, mais verdadeiro. Escolher a mim mesmo hoje é o maior ato de responsabilidade e também o maior ato de fé. É acreditar que o que faço agora importa, que cada passo conta, que cada esforço é visto. É confiar que o universo responde a quem se escolhe de verdade, sem desculpas, sem adiamentos, sem máscaras. Por isso eu olho para 2025 com uma certeza. Meu futuro já está agradecendo, porque hoje eu me escolhi. Hoje eu honrei a minha alma. Hoje eu cumpri a promessa que fiz a mim mesmo. E sei que, quando chegar o amanhã, ele vai me receber com gratidão e abundância. Porque o futuro sempre agradece quem tem coragem de se escolher no presente. Eu termino este momento com uma certeza profunda. Eu devo isso a mim mesmo. Não existe dívida maior do que a que tenho com a minha própria alma. E 2025 não é um número vazio. É o ano em que essa promessa precisa ser cumprida. Não posso mais adiar. Não posso mais viver pela metade. Não posso mais esperar que algo externo mude se eu não mudar primeiro. Tudo o que você ouviu aqui não são apenas palavras, são lembretes. Lembretes de que você já tem dentro de si o poder para transformar. Lembretes de que o universo não falha, ele apenas responde. E ele está esperando a sua decisão, a sua vibração, o seu sim. Eu quero que você leve uma frase tatuada na mente e no coração. Eu devo isso a mim mesmo. Repita isso todos os dias. Diga em voz alta. Escreva. Sinta. Faça dessa afirmação a sua âncora em 2025. Porque cada vez que você se lembrar disso, estará escolhendo a si mesmo. Estará escolhendo viver a vida que realmente merece. E agora, eu te convido a transformar essa energia em corrente. Escreva nos comentários de onde você me assiste, a sua cidade, o seu país. Vamos juntos espalhar essa vibração pelo mundo. E declare com coragem: eu me escolho em 2025. Porque quando muitas vozes se unem em uma só intenção, o campo quântico responde de forma ainda mais poderosa. Não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras.
Assim você fortalece essa corrente e ajuda a levar luz para quem ainda está no escuro. 2025 já começou. E ele só vai ser diferente se você for diferente. Você deve isso a si mesmo. Honre essa promessa. O futuro inteiro está esperando pela sua decisão.